Boa noite a todos. O tema escolhido hoje é cistite em felinos. Então hoje a gente vai estar abordando alguns assuntos como o que é a cistite, quais são as principais causas dessa patologia, como que o estresse está intimamente ligado à cistite em felinos. Vamos estar explicando também algumas manobras de emergência em caso de obstrução uretral. E a gente também vai estar passando sobre como realizar um diagnóstico, de forma adequada para poder estar realizando o tratamento correto de acordo com cada tipo de cistite. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e hoje eu estou aqui para poder passar um pouco da clínica de felinos para vocês. A cistite nada mais é do que a inflamação da bexiga. Ela pode ser tanto só inflamatória, como também ela pode ter algum agente ali envolvido. Se por acaso a gente tem um acometimento também da uretra, a gente pode estar utilizando o termo de TUIF, que seria doenças do trato urinário inferior de felinos. A cistite ela pode ter diversas causas, mas na rotina a mais comum é a cistite secundária a estresse. Então essa cistite ela vai ter diversos nomes. A gente pode estar usando, por exemplo, a cistite idiopática felina, como a gente também pode estar falando sobre a síndrome de Pandora. Mas isso seria uma manifestação física, secundária ao estresse. Então, normalmente esse gato ele vai passar ali por um período de estresse e aí, dias após essa situação, ele começa a manifestar, os sinais clínicos de cistite. Além da cistite secundária ao estresse, a gente tem também cistites bacterianas, então a gente vai ter aí já um agente causador, e a gente também pode ter cistites secundárias a cristais, sedimentos, e aí vai acontecer um trauma ali na mucosa, gerando uma inflamação. E a gente também pode ter algumas cistites por conta de tanto neoplasia como pólipo. A principal queixa que os tutores costumam chegar pra gente em relação à cistite é dizer que o paciente não está urinando. Então, quando o tutor chegar com essa queixa para vocês precisam examinar esse paciente imediatamente, porque pode ser que realmente ele não esteja urinando por conta de uma obstrução, mas o que eu costumo pegar bastante na rotina é o paciente com cistite com polaciúria, que ele começa a se lamber ali o tempo todo. E aí, como ele vai fazendo xixi de pouquinho em pouquinho, o tutor não visualiza o xixi e aí ele vem falando pra gente que o paciente não tá urinando, mas na verdade é porque ele tá fazendo o xixi de pouquinho em pouquinho, E aí ele não visualiza isso. Outra queixa também bastante comum de chegar pra gente é do gatinho fazendo xixi em locais aleatórios. Então, o gato ele costumava urinar ali só na caixa de areia. E aí o tutor vem falando que ele começou a fazer do lado da caixa, ou às vezes em cima da pia, em cima da cama. Então isso também já pode ser um indício aí de inflamação na bexiga. Quando os gatinhos chegam pra gente, os principais sinais clínicos que a gente encontra é algia moderada e intensa, ali na região de topografia de bexiga. Esse paciente também pode estar em anorexia ou hiporexia, mas principalmente o quadro de dor ali na região. Por isso é muito importante, quando a gente atende esse paciente, a gente fazer uma análise minuciosa, tanto na anamnese para perguntar tudo o que está acontecendo com esse paciente, quanto na hora do exame físico, a gente saber palpar bem ali a região de bexiga, para a gente conseguir estar diferenciando realmente uma cistite e de uma obstrução uretral, por exemplo, porque as queixas são muito parecidas. Então, quando você atender esse paciente, você precisa fazer ali todos os sinais clínicos dele, principalmente a auscultação, porque a gente sabe que em caso de obstrução a gente pode ter aí reabsorção de potássio, e acabar encontrando algumas arritmias. E a gente precisa principalmente estar palpando esse paciente para a gente fazer um controle de dor adequado, de acordo com a clínica dele. E em casos de obstrução, a gente já iniciar a manobra de emergência
para estar podendo tirar esse paciente aí da crise o quanto antes. Outra parte importante da anamnese é a gente perguntar para o tutor como que está essa urina em casa, porque comumente a gente tem alterações aí visuais da urina, como por exemplo a urina mais escura ou até mesmo presença de sangue, e em casos também de infecção bacteriana importante, a gente pode ter até mesmo alteração do odor dessa urina. Então é muito importante a gente fazer todas essas perguntas ao tutor ali na hora da consulta. Como também uma das principais cistites que a gente tem acaba sendo a idiopática, é muito importante a gente estar perguntando para os tutores se houve alguma mudança em casa, porque muitas vezes pode ter acontecido obra próximo de casa, ou entrando gente de visita, ou saindo algum familiar para viajar. Então tudo isso é muito importante a gente perguntar para a gente poder descobrir qual foi o fator de estresse que aconteceu com esse gatinho para desencadear aí a cistite idiopática, se for o caso, e poder estar tratando da melhor forma possível. Então agora falando um pouco sobre como realizar o diagnóstico correto, a gente sabe que a principal causa de cistite em felinos é idiopática, normalmente secundária a estresse. Mas para a gente poder chegar nesse diagnóstico, a gente precisa primeiro estar descartando todas as outras causas. Então, para isso, a gente precisa de um exame bem completo. Normalmente, o que eu peço é um perfil sanguíneo, que tem hemograma, função renal e função hepática, pelo menos. E eu gosto também de dosar aí alguns minerais para a gente ver se tem algum mineral em excesso que possa estar causando, por exemplo, presença de sedimento ou até mesmo cálculo. A gente vai precisar também de ultrassom abdominal, porque daí a ultrassom abdominal vai nos mostrar realmente como que está essa vesícula urinária por dentro, como que está o grau de inflamação, se tem sedimento, se tem gás dentro dessa bexiga, porque se tiver gás a gente já sabe que tem bactéria ali dentro, importante. Se tem alguma neoplasia, algum pólipo, cristal, ou até mesmo algum cálculo, que esteja aí causando algum trauma ali na parede da bexiga e que possa estar causando inflamação. E também é muito importante a gente realizar os exames de urina, porque daí a gente vai ver como que está essa composição da urina, em relação a pH, em relação à presença de fosfato ou qualquer outra alteração que teoricamente não poderia ter ali na bexiga. E também é importante a gente sempre realizar a urocultura, porque se tiver aí presença de alguma bactéria, a gente já vai saber exatamente qual vai ser o antibiótico que a gente vai precisar utilizar. Porque muitas vezes quando a gente pega uma cistite muito intensa, a gente acaba já entrando com anti-inflamatório e um antibiótico de amplo espectro. Então, por conta disso, é sempre importante antes a gente realizar a urocultura, para já poder estar coletando esse material antes de entrar com o antibiótico. E aí, quando sai o resultado da urocultura, a gente vai saber exatamente qual foi a bactéria e se o tratamento que a gente fez foi eficaz ou não. Então, esses são os principais exames que a gente precisa, estar realizando aí para a gente poder fechar o diagnóstico da cistite. Outro exame que eu costumo pedir bastante na rotina também é a relação proteína-creatinina urinária, porque a gente sabe que em quadros de cistite a gente geralmente encontra cruzes de proteína na urina, e aí esse exame vai conseguir nos diferenciar se essas cruzes de proteína estão vindo por conta da inflamação ou se por acaso esse gatinho aí já tem algum grau de doença renal crônica. Isso vai ser muito importante na hora da gente estipular o tratamento, porque como normalmente a gente entra com anti-inflamatórios, a gente sabe que eles são maléficos para a parte renal. Então, se esse gatinho é renal, a gente vai ter que fazer um protocolo especial voltado para eles. Então, esse exame é muito importante, a gente também está realizando ali no momento da coleta dos exames. Agora, falando um pouquinho sobre o tratamento, a gente precisa, em primeiro lugar, avaliar bem esse paciente para poder fazer um controle de dor adequado, porque independente da causa base dessa cistite,
a gente sabe que esse paciente vai chegar pra gente com um quadro de dor importante e em alguns casos até mesmo debilitado. Então a gente precisa fazer esse aporte, né, para esse paciente, para a gente conseguir estabilizar e fazer o tratamento adequado de acordo com a causa. Sempre que chegar o pacientezinho então com cistite, a gente precisa fazer aí a avaliação física, né, minuciosa, ver os parâmetros, fazer a palpação, porque em caso desse paciente estar obstruído, a gente precisa fazer a manobra de emergência. E no que consiste essa manobra de emergência? A gente precisa fazer a sondagem desse paciente para poder estar fazendo a lavagem, né, da vesícula urinária e também fazendo com que esse gato consiga urinar até desinflamar ali a região. Então, normalmente quando eu pego esse paciente na rotina, a gente faz essa primeira avaliação, né, para a gente conseguir ver principalmente a questão da ausculta, escolher os fármacos corretos daí para a gente poder estar fazendo uma sedação adequada. E após fazer a sedação adequada, a gente vai estar fazendo aí uma cistocentese de alívio. Então a gente tem aí materiais, né, que a gente consegue fazer esse procedimento de uma forma segura, mesmo a bexiga estando repleta. E após a gente remover, né, uma pequena quantidade aí de urina, só para dar um alívio mesmo ali na bexiga, daí a gente começa a passar a sonda, tá? Hoje no mercado a gente tem alguns tipos de sonda, então a gente tem a sonda uretral número 4, que é a que eu costumo mais utilizar. A gente tem também as Tomcats, então a gente tem a Tomcat que ela é rígida e a gente tem uma Tomcat que ela é com mandril. Qual que é o problema, assim, pelo menos na minha rotina? Como a Tomcat ela tem 2 buraquinhos onde a gente coloca a seringa para fazer a lavagem, que esses buraquinhos que vem nela é para fazer a fixação dela na pele do paciente. Quando a gente tenta realizar a lavagem com essas sondas, normalmente o soro acaba saindo e a gente não consegue fazer uma lavagem de forma adequada. Então, eu particularmente, eu prefiro utilizar a sonda uretral número 4. O que a gente precisa ter cuidado na hora de estar passando a sonda 4 é que, como ela é grande, né, a gente precisa colocar ela só até voltar a urina. Então, não colocar muito de sonda lá para dentro, porque se a gente faz isso, pode acontecer tanto da própria sonda causar lesão ali na bexiga, né, dela ficar batendo ali na parede, como também pode acontecer da gente passar uma quantidade muito grande dessa sonda lá para dentro e ela dá um nó lá, e aí depois a gente tem que fazer uma cirurgia para estar removendo essa sonda. Então, o cuidado que vocês precisam ter com ela é essa. Você passa ela, chegou ali na bexiguinha, vai retornar a urina, e aí a gente sabe que esse é o ponto da gente parar de passar ela e fixar. Lembrando que esse paciente precisa estar de acesso venoso, tanto para a gente poder fazer a manutenção ali do plano anestésico, como também em caso, né, de qualquer tipo de emergência, a gente já ter um acesso ali para poder fazer as medicações corretas e estabilizar esse paciente. O protocolo anestésico para a gente poder fazer esse procedimento vai variar realmente de acordo com a clínica do paciente, mas o que eu costumo usar mais na rotina é o acepram com petidina, porque essa combinação já faz com que o gato fica bem calminho. E em alguns casos a gente precisa também fazer bolos, né, de propofol, lembrando de sempre avaliar, né, os sinais clínicos, os parâmetros, para a gente poder fazer esse procedimento com segurança. Independente do tipo de fármaco que eu escolho utilizar, eu sempre realizo o bloqueio do nervo pudendo, que esse nervo ele é responsável por relaxar a parte final da uretra, coisa que os fármacos, né, não costumam conseguir atingir. Então, com esse bloqueio facilita bastante a passagem da sonda, né? E com o relaxamento desse nervo também, a gente já automaticamente tem a exposição do pênis, o que também facilita bastante
na hora de passar a sonda. Eu normalmente costumo colocar esse paciente em decúbito dorsal para poder estar fazendo essa passagem, mas vocês também podem colocar ele em decúbito lateral ou até mesmo em decúbito ventral. Aí depende de como que é a prática de vocês, mas eu sempre acho mais fácil colocar ele em decúbito dorsal. Então, após a passagem da sonda, a gente precisa fixar ela e lavar muito bem essa bexiga até essa urina voltar clara, porque quando a gente tem quadros muito intensos de cistite que chega a obstruir, a gente tem muitos debris celulares ali na bexiga e até mesmo coágulos, cristais, sedimentos. Então, tudo isso a gente precisa remover, tanto para evitar com que esses componentes causem mais irritação ali à mucosa da bexiga, como também para evitar com que eles obstruam a nossa sonda. Então, lava muito bem até a urina voltar clarinha. E aí, depois que você fixar e colocar esse paciente ali novamente na baia, lembrar de sempre deixar com colar elisabetano 24 horas por dia, porque se por acaso esse gatinho mexer nessa sonda, ele vai poder estar passando primeiro, lambendo ali o local e causar uma infecção, né, por conta de bactéria ali na própria boca do paciente. Ele pode estar mordendo essa sonda e arrancando os pontos e tirando a sonda. E também pode acontecer dele morder essa sonda a ponto de sair só um pedaço dela e o restante ficar dentro do paciente. E aí, nesses casos, a gente precisa fazer uma cirurgia para estar removendo esse resquício de sonda. Então, sempre que o paciente estiver sondado, precisa ficar com colar 24 horas. Em relação a manter ou não o paciente sondado, hoje nós temos opiniões divergentes, né, de profissionais. Então, tem profissionais que normalmente indicam lavar bem essa bexiga e remover a sonda, e já tem outros que indicam a gente manter a sonda durante uns dias. O que eu vejo na minha rotina que funciona melhor, pelo menos para mim, é realmente manter esse paciente sondado durante uns dias. Porque quando a gente pega quadros de cistite muito importante, por mais que a gente faça a lavagem, a mucosa está muito inflamada, então só a inflamação pode ser o suficiente para fazer com que esse gato obstrua novamente. E com a sonda a gente consegue manter ali um canal livre, né, para a urina estar passando até essa mucosa desinflamar. Então, na minha rotina, o que eu faço é isso. Eu sondo esse paciente, mantenho ele sondado aí durante pelo menos uns 3 dias e vou observando a clínica dele. Quando a gente começa o tratamento, entrando aí com controle de dor, anti-inflamatório, até mesmo antibiótico, a gente vê uma boa melhora clínica em torno de 48 horas. Então, se eu vejo que esse paciente está mais ativo, se alimentando, urinando bem pela sonda, a urina já está saindo clarinha. Então, normalmente, esses pacientes com 2, 3 dias já é o suficiente para a gente poder estar desinflamando ali o local e estar podendo remover a sonda. Agora, se por acaso é um paciente que teve uma cistite ali muito importante, com muitos coágulos, que a urina ainda está demorando a ficar normal, pode ser que esses pacientes precisem ficar um pouquinho mais sondados, mas normalmente eu não passo de 5 dias, pelo menos nunca precisou. E quando a gente mantém a sonda, a gente tem que ter todos os cuidados ali de evitar com que a bactéria do ambiente, né, possa ascender ali até a bexiga. Isso é minimizado por conta dos antibióticos que a gente utiliza, mas de qualquer forma essa sonda precisa, né, ser cuidada ali, estar sempre sendo limpa, sempre lavando ali a bexiga, manter ela sempre fechada, né, o orifício dela, e principalmente o uso de colar para que o gato não consiga lamber ali o local. Agora, em relação ao tratamento, a gente primeiro precisa, né, realmente ver qual que é a causa base dessa cistite e aí a gente vai tratar de acordo com ela.
Falando um pouco sobre a cistite idiopática, né, que seria aí secundária ao estresse, o principal tratamento é a gente descobrir qual foi a causa base desse estresse e, se possível, remover essa causa. Mas vai ter situações que a gente não vai conseguir remover. Por exemplo, um familiar desse gatinho viajou ou está morando em outro lugar e ele sente a falta. Então, nesses casos, a gente precisa estar utilizando, né, ansiolíticos para a gente conseguir fazer com que esse gato evite de ter recidivas. Então, os ansiolíticos vão ajudar não só ali a desinflamar o local, como também na parte de modular o comportamento desse gato e minimizar esse estresse. Então, durante esse tempo que a gente vai estar usando essa medicação, a gente precisa instruir bem o tutor para poder fazer com que durante esse período a gente consiga fazer com que esse gato fique bem, para quando a gente remover essa medicação ele continue bem. Então, no caso de cistite idiopáticas, né, é basicamente isso, ter bastante cuidado com o manejo, usar os ansiolíticos, né, e ficar de olho nesse paciente, qualquer alteração clínica, né, pedir para o tutor estar retornando imediatamente. Já no caso das cistites bacterianas, elas são menos comuns, mas eu já peguei alguns quadros na clínica, e aí seria realmente realizar a urocultura e entrar com o antibiótico correto. Então, se por acaso você já estiver usando um antibiótico antes de sair a urocultura, que muitas vezes a gente precisa fazer por conta do quadro da inflamação ali, é só ficar realmente de olho no resultado da urocultura e, se necessário, trocar o princípio desse antibiótico. Já as cistites, né, por conta de neoplasia ou pólipo, daí a gente vai precisar estar encaminhando esse paciente para fazer citologia ali do local, se for possível, ou em alguns casos, né, até mesmo realizando a biópsia desse material para a gente poder realizar o tratamento correto aí de acordo com a causa. Lembrando que em casos de obstrução, antes de você liberar esse paciente, é imprescindível você realizar todos os exames novamente, porque a gente sabe que quando o gato ele obstrui, a gente vai ter um aumento importante de ureia, creatinina e potássio principalmente. Então, a gente precisa repetir esses exames para ver se esse paciente já está estabilizado, né? E poder estar liberando para casa com segurança. Então, dependendo do quadro também da cistite, às vezes é importante realizar um ultrassom controle para a gente ver como que evoluiu essa inflamação. Mas os exames de sangue, eles são essenciais para a segurança desse paciente. Agora, falando um pouco sobre a prevenção dessa patologia, a gente sabe que ela está intimamente ligada a manejo tanto ambiental quanto alimentar. Hoje nós sabemos que muitas rações de baixa qualidade podem alterar o pH da urina, fazendo com que esses gatos desenvolvam alguns tipos de cristais e cálculos. E esses cálculos, né, ou até mesmo os cristais, podem ser o suficiente para causar um trauma ali na bexiga e causar uma inflamação. Então, a gente precisa, primeiro, sempre indicar rações de qualidade para evitar com que sejam formados esses cálculos. Outro ponto importante é o manejo do ambiente. A gente sabe que gatos, eles costumam urinar apenas em caixinhas bem limpas, então é importante a gente ter sempre mais de uma caixinha, né, por gato, e essas caixinhas precisam ficar em locais estratégicos onde não tenha disputa de território, para evitar com que esse gato segure muito tempo a urina, né, evitando aquele local, ou até mesmo locais com ruídos intensos que assustam os gatos. Então, os gatos eles vão acabar evitando, né, de usar a caixa por conta do barulho. Então, tudo isso é importante você relatar para o tutor
até mesmo para o tutor perceber o que pode estar de errado nessa questão de manejo e poder estar corrigindo. Agora falando um pouco sobre a prevenção em casos de cistite secundária ao estresse, é muito importante que a gente sempre tente minimizar o máximo possível o estresse nessa espécie, porque a gente sabe que é uma espécie sensível e que eles acabam, desenvolvendo alterações físicas por conta do estresse. Então, tudo que o tutor possa fazer para minimizar isso, é importante que ele faça. A gente sabe que tem gatos que são mais sensíveis que os outros, então isso acaba sendo com o tempo, que o tutor vai conseguir enxergar e tá passando pra gente poder estar intervindo. Mas nesses casos de gatos que a gente já sabe que tem tendência a ter essas cistites, devido ao estresse, a gente precisa ter ainda mais cuidado. Então, sempre que for ter uma mudança na rotina desse paciente, a gente precisa tá fazendo a utilização aí de nutracêuticos, de feromônios, para que essa alteração não seja tão bruta para ele. E em casos mais graves, a gente realmente precisa estar fazendo a utilização aí de ansiolíticos para minimizar o estresse desse paciente. Lembrando que é sempre importante a gente tentar entender qual está sendo o start desse estresse e tentando remover essa causa de estresse do gato. Mas a gente sabe que nem sempre vai ser possível, a gente fazer isso. E aí, nesses casos onde a gente não consegue tirar a causa base, daí a gente realmente precisa, estar fazendo uso aí desses feromônios, nutracêuticos, alguns fitoterápicos e, em últimos casos, realmente os ansiolíticos. Então, hoje vimos que a principal cistite em gatos é idiopática, que ela está intimamente ligada ao estresse nessa espécie. Vimos também formas da gente estar prevenindo, ou evitando com que essas cistites idiopáticas ocorram. E também falamos um pouco em relação a como diagnosticar uma obstrução uretral, secundária a essa inflamação. Falamos também como é importante o exame físico nessa abordagem para a gente poder estar diagnosticando essa obstrução o mais rápido possível e poder estar intervindo para poder tirar esse paciente do quadro de emergência. Vimos também as manobras utilizadas para a gente poder fazer essa técnica e quais são os cuidados que essa técnica demanda, tanto durante o procedimento, como durante o pós, até esse paciente ser liberado da clínica. Então, eu termino esse vídeo frisando da necessidade da gente realizar uma anamnese minuciosa para a gente entender tudo que se passa com esse gato em casa e poder estar intervindo, no caso dessas cistites idiopáticas. Falamos também da necessidade de realizar todos os exames certinho, os exames de sangue, ultrassom, exame de urina, para que a gente possa diagnosticar corretamente esse paciente e entrar com um tratamento correto, porque a gente sabe que é muito comum na rotina a gente ter cistites recidivantes e muitas vezes elas ocorrem por conta de não realizar um manejo correto ou até mesmo um tratamento correto. E a gente sabe também que muitas vezes essas cistites recidivantes elas acabam virando uma penectomia, que é uma cirurgia que eu normalmente só indico em último caso, porque eu particularmente acho ela uma cirurgia agressiva ali para o paciente, Então, eu normalmente só indico depois que a gente fez todos os exames, diagnosticou corretamente, fez o tratamento corretamente e mesmo assim esse paciente continua recidivando e tendo obstrução, Então, para a gente evitar com que esse paciente fique sendo sedado diversas vezes, sendo feito esse procedimento diversas vezes, daí a gente acaba optando pela penectomia.
Mas, para a gente evitar de chegar nesse ponto, a gente precisa realmente realizar todas essas etapas para que a gente faça um tratamento adequado e evite esse tipo de situação. Por hoje foi isso. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma na sua rotina clínica. E se por acaso você quiser ficar por dentro de mais assuntos como esse, é só seguir aqui no canal.